Eu sei que o poder da imaginação é gigantesco. Então pensa comigo, imagina só o seu país tendo um presidente que já foi condenado por diversos crimes. Você já está imaginando o que vai acontecer? O principal, se você tiver filho, tiver família, como que você explica para uma criança que tem um coração puro, que não está contaminada, não está doutrinada, se é que a gente pode dizer que uma criança hoje em dia não é doutrinada, principalmente aquelas na escola pública, né, que vivem, os professores vivem exaltando a cor vermelha, vivem exaltando políticos de sua estimação. Então, mas vamos lá, vamos imaginar que tem uma criança pura. Como que você explica para ela que um bandido está no poder do seu país? Que aquilo não é um mau exemplo, né? Como que ele chegou lá? Tem que roubar, tem que fazer o mal, tem que subornar as pessoas para chegar num cargo em que todos gostariam de estar. Então esse é o caminho que tem que ser traçado. Você gostaria que seu filho percorresse o mesmo caminho que o Lula, por exemplo? Eu imagino que não. Então, consequentemente, você está dizendo para mim que vai votar nele, mas o seu filho não deveria seguir o mesmo caminho que o dele. Então tem alguma coisa errada. Então você está dando um mau exemplo. Mas vamos lá, vamos falar de outros assuntos. Vamos falar aqui de liberdade. Coisa que hoje a gente está correndo sério risco de perder aqui no Brasil. Porque a liberdade, principalmente no Estado democrático, ela é conquistada através das leis. A lei determina o que você pode fazer e o que você pode esperar daquela atitude que você fez. Ou se uma determinada atitude é crime ou não é. Então é a prévia lei que vai definir se você está cometendo um ato ilícito ou não. Porque senão você fica perdido. Vai depender de quem fez e de quem está julgando. Os amigos do rei vão se beneficiar o tempo inteiro, enquanto aqueles que não são os amigos do rei vão se dar muito mal. Então para pensar nisso. Procure pensar e refletir sobre esse assunto, porque senão amanhã pode ser tarde. Então fique atento. Ó, o Lula, se você for cristão, foi no terreiro, e joga um pipoquinha nele lá e para ele tá tudo certo. Vai lá, faz a reza dele lá, junto com os orixás, não tem nada contra a outra religião. Mas um presidente ou uma pessoa que se diz cristão e depois está deixando bater pipoca na cabeça, tem uma coisa errada aí, né? Então o caráter passou longe. Tem que ser firme. Fala, eu respeito a sua religião, mas a minha religião não permite que eu faça isso. Então Lula não é cristão. Já começa por aí. Enquanto que o outro presidente, o Bolsonaro, estava lá consagrando a faixa presidencial, a presidência da República a Nossa Senhora. Recente, agora em outubro. Então a gente tem que partir desses exemplos dos sinais, dos pequenos sinais, que parecem insignificantes a quem olha rapidamente, mas é que fazem toda a diferença, indicam o caminho para onde ele está percorrendo, para onde ele está nos guiando como nação. Então você tem diversos exemplos aí, a gente roga a Deus, está tendo uma corrente gigantesca pelo Brasil, espalhada pelo Brasil, no sentido da fé, em prol da vitória do presidente Bolsonaro. Olha o tamanho disso, você consegue imaginar a energia contagiante que está sendo criada, que está sendo direcionada para a vitória do presidente. Então é um assunto muito caro, é liberdade, liberdade de culto, liberdade de defender o modo de vida que você acredita, liberdade de defender os seus filhos do mal, da doutrinação socialista, que existe, tá? Como diz o filósofo Olavo de Carvalho, ou dizia, porque ele faleceu infelizmente, o comunismo é um dos esquemas de doutrinação, é um regime que vai tomando conta aos poucos com o truque de que não existe. Tá? Hoje você tem aí boa parte da América Latina vermelha, socialista. E olha o que está acontecendo nesses países, estão passando fome, o pessoal está caçando pombo nas praças principais, fazem armadilha para depois fazer o churrasquinho de pombo. Os cachorros não existem mais, porque viraram parte da refeição, parte da culinária. Estão comendo bicho. Bicho no sentido de cachorro, de pomba, de rato. Então eu não quero isso para o meu país. Eu quero meu país que direitos iguais para todos e não para um grupo específico, para esses direitos de gênero, direito de cota racial, de índio. Não, a gente tem que tratar cada ponto com especificidade, mas sem haver grande discrepância, a ponto de tornar
um determinado grupo muito mais forte do que eu, com um número de direitos muito maior do que os outros. Então a gente está chegando num ponto em que você pertencer a uma raça específica é muito mais vantajoso. Então daqui a pouco os brasileiros vão começar a se declarar como negros, índios, só para obter um determinado tipo de direito num concurso, por exemplo, ou numa faculdade, na hora de fazer a prova do Enem, né? Então é isso, a gente está entrando aí numa verdadeira decisão entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. Fiquem atentos, não se deixem enganar, esse cara é um criminoso contumaz. Vamos para cima, vamos angariar votos aí pro presidente Bolsonaro. E é isso. Bora. Bom dia a todos, Deus abençoe.